Reta final Papel em Paraíba. Vou mostrar agora para vocês minha aposta de prova. Então, bora lá. A minha visão tá na tela para vocês. Bom, aqui é o mapa de questões que a gente já conversou em outro vídeo. Já entreguei esse material para vocês também. E agora a gente vai entregar aqui também. Deixa eu consumir a tela para vocês. Pronto. Minhas apostas de prova. Então, já estou aqui com o meu resumão também. Tá aqui todo marcado. Deixei marcado, então eu vou falando. Eu vi que é mais recorrente em prova. Você marca daí também, baixa o material. Bora pro vídeo. Bom, compreensão e interpretação do texto é basicamente obrigatório na prova, né? Não tem como ter uma prova de português sem ter questões de compreensão e interpretação do texto. Então, já marca aí compreensão e interpretação, tendo em vista também o histórico de questões aqui cobrada pela banca. Então, ó, aqui 611 questões somente sobre esse tópico, até o momento que eu fiz essa estatística, né? Depois teve outras provas, então esse número aumentou. Seguindo aqui, nós vamos para coesão e coerência, com 113 questões. Então já temos duas apostas aqui de prova: coesão e coerência e tipologia, compreensão e interpretação do texto. Na sequência, vamos para ortografia, com 190 questões. Depois, emprego da crase. Então aqui é basicamente certo, uma questãozinha de crase aí. A IBFC gosta muito de cobrar questões mescladas. Então vai vir ali questões sobre cada tópico, basicamente, se for possível, dentro da numeração de questões. No caso, nós temos 15 questões a serem cobradas agora no dia 29 de outubro. Então vai ter aquela numeração ali meio caricata, né? Pelo menos uma questãozinha de cada. E agora, no tocante às classes de palavras, nós temos o seguinte. Nós temos aqui 10 classes de palavras e existe, historicamente, aquelas classes que são mais cobradas ou menos cobradas. Bom, dentro da IBFC, ela gosta muito de cobrar substantivo, ou seja, 65 questões aqui sobre substantivo, num banco de questões lá do que concurso. Estou usando o banco do que concurso como base para isso aqui. Então, caso você utilize outra plataforma, não tem nenhum problema. É só ir lá e filtrar direitinho. Adjetivos, 71 questões. Advérbios, o que a banca costuma fazer? Eu estava respondendo agora umas baterias de questões sobre esses assuntos e ela fala o seguinte: ela pega essas classes de palavras e pede para você classificar. Ah, isso aqui é um artigo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um adjetivo. Então coloca lá um texto grande de preferência, e pede para você classificar esse tipo de palavra, certo? Então pode ser que venha alguma coisa nesse estilo. Seguindo aqui, nós temos as conjunções, um número bem significativo aqui, ó, 67 questões sobre as conjunções. Então aqui você tem que saber classificar conjunções acidentais, das essenciais, quando vai utilizar uma ou outra. É interessante que você saiba sobre isso. Seguindo aqui, verbos e pronomes. Lá no finalzinho, ó, as duas últimas classes de palavras e, sem dúvidas, as mais importantes. Então você não tem como ir fazer uma prova da IBFC sem estar dominando verbos e pronomes. Aqui é basicamente certo na prova, beleza? Então, dentre as classes de palavras, veja o que compensa mais para você estudar. Essas aqui são as minhas indicações, mas tem essas duas aqui que são mais importantes do que as demais, beleza? Verbos e pronomes, totalizando aí, se juntar as duas, dá mais questões do que todas as outras, beleza? Então, de português, a gente já conversou sobre as minhas apostas de prova. Na verdade, tem ali sintaxe, pontuação e concordância, mas será que não tem como a gente classificar mais detalhadamente? Por exemplo, aqui vai ser a galera lá do período simples, período composto. Não, não tem como saber. Então, sintaxe é o total, vai misturar ali toda essa galera aí da sintaxe. E em relação à pontuação, sempre vírgula. Então, a vírgula ela é campeã de provas e tem muitas questões aqui da IBFC para você poder praticar, beleza? Concordância nominal e verbal sempre presente. E de apostas aqui a gente já encerrou, beleza? Tem essa aqui, relações de sinomia e antonímia, mas eu não vi muitas questões de 2019 para cá cobrando esses assuntos aí, então não coloquei na aposta. E agora bora para a próxima matéria de raciocínio lógico. Vou virar aqui a página. Pronto, raciocínio lógico. De raciocínio lógico nós temos o seguinte: fundamentos da lógica, com 139 questões. Equivalência e negações de proposição, com 106. Vamos lá para o final agora. Diagrama de Venn e análise combinatória. Claro, porque não probabilidade, né? Probabilidade é uma candidata forte. Então nós temos o seguinte, ó. 2, 3, 5 assuntos. São 5 assuntos aí que dá para conversar sobre raciocínio lógico, porque vão ser 10 questões. Então,
poderia ser muito viável colocar pelo menos 2 questões de cada assunto desse aí. Candidato equilibrado e souber responder esse tipo de questão, consegue livrar o corte e vai avançando nas matérias. Próxima matéria, informática. Cadê a informática? Pronto. Esse aqui, pronto. Conceito de internet e intranet, tranquilo demais. A IBFC é basicamente uma mãe na parte de informática, beleza? Eu estava com certo receio ontem de Excel, até que minha esposa me ensinou. Então, ela foi lá e me ensinou na marra a parte de Excel. Aprendi, já fiz o resumão, tá tranquilo aqui, beleza? Mas a informática para a IBFC é muito tranquilo. Ferramentas de aplicação e navegação vai estar envolvido aqui com a internet e a intranet. Pode ser que surja uma questão do tipo que algumas ferramentas são exclusivas para a internet ou exclusivas para a intranet. Se está errado, a banca pode querer dualizar com isso aí. Correio eletrônico, até que vai, pelo menos para perguntar sobre as funções nativas do Windows. Estava fazendo muitas questões essa semana sobre Windows, mais, e o que mais mostrou foi o seguinte, perguntando as funções nativas sobre determinado aplicativo. Então tem lá um aplicativo sistema operacional do Windows e perguntando se a qual pertence, por exemplo, o Edge. O Edge é o navegador do Windows 10. Então, como é o navegador oficial do Windows 10, 11, pergunta qual a função do Edge? Ele é um navegador, é um sistema de correio eletrônico, é o Bing. O Bing é o sistema de busca do Edge da Microsoft. Ou seja, as questões que eu vi envolvendo dois tipos de assunto, perguntando basicamente o sistema nativo do Windows contra o do que vai ser utilizado ou não. Falar em Windows, a gente está aqui embaixo, então essa já foi minha dica. É basicamente a banca IBFC mistura funções nativas do Windows, pergunta em relação à internet, intranet, como é que vai ser utilizado. Word e Excel. Mais do que nunca, Excel é basicamente obrigatório na prova da IBFC. Desconheço uma prova que tenha informática e não tenha caído pelo menos 2 questões de Excel. Então, é um clássico da banca. O Linux, pouquíssimo cobrado, como vocês estão vendo aqui, ó, apenas 12 questões. E o favorito da banca é o Windows. E, por fim, segurança da informação, que não existia no ETAL 2018 da PM Paraíba, mas agora tem no novo ETAL 2023. Então, com isso aqui, para a gente marcar bem aqui os assuntos, bora lá. Conceito de internet e intranet, ferramentas aplicativos de navegação, ferramentas de correio eletrônico, então marca esses 3 aqui. Word e Excel, eu prefiro mais que você fique craque no Excel, porque ele tem mais chance de ser cobrado. Por mais que o Word também tenha um índice alto de cobrança aqui, ó, 107 questões, o Excel é basicamente obrigatório nas provas IBFC. Em relação aos sistemas operacionais, marca o Windows como sua prioridade, tendo em vista que a quantidade de questões aqui do Linux é muito pouca. Segurança da informação por ser um termo novo. Situação na nuvem, como vocês podem ver, são poucas questões. Também é um termo novo no ETAL, mas são poucas questões que foram cobradas pela banca. Então, com isso, a chance de ser cobrada é menor. Bora continuar. Direito constitucional. A teoria geral dos direitos fundamentais não está previsto no ETAL, beleza. Eu sei. Bem escuro aqui, né? Assim mesmo. Teoria geral dos direitos fundamentais não está previsto no ETAL, beleza. Porém, sem ele você não tem como ir para frente. Perceba que são poucas questões, são apenas 10. Então vai lá, responda essas 10 questões para poder formar a base. Você vai seguir aqui, ó. Direito à vida, está previsto no ETAL? Está previsto. Porém, só tem 3 questões. Essas 3 questões geralmente envolvem outros assuntos do direito constitucional. Então, com isso aqui, não tem tanta margem assim, beleza? Estou aqui conversando com vocês, mas estou conferindo com o meu ETAL verticalizado, porque eu estou refazendo as questões para poder fechar o ETAL em 6 dias, inclusive fecho hoje, para poder fazer questões. Mas esse é assunto ponto vídeo. Direito à liberdade também está previsto no ETAL. Tem 16 questões, é a minha aposta principal. Você vai estar fazendo a prova de PM. PM bombeiro, beleza. Mas a maior quantidade de inscritos é para PM. Então, com isso, já que a maior quantidade de inscritos é para PM, é mais tranquilo de se trabalhar a parte da PM. Então, PM vai estar envolvido com o direito à liberdade do indivíduo, quando ele for cerceado, né? Então, é uma boa aposta para questões de direito constitucional. Tendo em vista que esse tal da PM Paraíba, CBM, ele está bem confuso em relação à parte de direito constitucional. Está todo fatiado, como vocês podem ver aqui, ó. Tem lá inciso tal, quero tal e tais incisos.
Enfim, ao invés de cobrar direitos e garantias fundamentais na íntegra, que fica muito mais fácil de ser estudado, ele trouxe quebrado. E isso refletiu também aqui na nossa amostra, beleza? Então, quando você for lá para o que concursos, você vai fazer questões de igualdade, privacidade, propriedade e honra, que junta basicamente tudo do edital, e vai ter 27 questões. É um núcleo bom de questões, dá para fazer um bom aproveitamento, e com isso aqui você revisa bem. No tocante à segurança pública, vai estar misturado segurança pública e a parte dos militares. Como aqui está especificando apenas o artigo 42 no edital, então já fica mais tranquilo assim de ser estudado. Você vai pegar o artigo 42, vai ler ele e vai para a prova. Em relativo à segurança pública, você vai ter que realmente ir um pouco mais atualizado, porque houve a situação da Guarda Municipal, se atentar ao comando da questão, para saber se ele vai cobrar, por exemplo, a relação ao STF ou à Constituição Federal, que a Guarda Municipal é segurança pública ou não. Não é normal a IBFC cobrar posicionamentos do STF, mas vai que venha. Não quero que você arrisque a sua preparação por conta de uma tradição da banca. Vai que ela resolve inovar. Para acontecer. Então, próximo assunto aqui nós temos direito penal. Bora lá. Ação direito penal. Aqui, princípios do direito penal, vai ter 12 questões. Perceba quais princípios são mais recorrentes. Eu marquei aqui quando fiz o resumo, né? Inclusive hoje de tarde vai ter um vídeo explicando sobre os materiais que eu fiz, para vocês aproveitarem. E caiu muito o princípio da insignificância. Então, basicamente, o princípio mais importante é insignificância, culpabilidade, legalidade. Inclusive, faça um link com constitucional e penal. Lá em constitucional, tem falando sobre o princípio da legalidade. Aqui, ó, artigo tópico 1.5, princípio da legalidade. Então, quando ele cobra o princípio da legalidade, pode ser que ele misture com o direito penal e pergunte sobre o princípio da legalidade, assim dizer, né? Porque o princípio da legalidade está previsto lá no artigo 1º do Código Penal e também aqui na parte do direito constitucional, na parte que ele pede especificamente sobre. Nada impede que tenha uma questão ali em conjunto, né? Seria bastante interessante e seria 2 em 1, basicamente. Lei penal no tempo e no espaço. Basicamente não existe questão, pouquíssima cobrança, parte da IBFC. Interpretação da lei penal nem existe, então não marquei. Então, se for para você revisar, tá ruim no assunto, possa aqui em infração penal. Porque lá tem um histórico de 18 questões envolvendo tudo isso aqui. Ativo e sujeito passivo do crime, infração e tipicidade, que tudo isso aqui está previsto também lá no edital. Então já vai para lá e marca, beleza? Na sequência, estudantes de licitude. Estudantes de licitude, nós temos poucas questões, como vocês estão vendo aqui, ó, 6 questões, porém, é clássico de polícia. Então, quando você estiver lá fazendo as questões, tente visualizar como poderia ser cobrado em relação ao policial militar. Lá na PM 2017, da PM Alagoas, veio perguntando sobre um excludente de estado de necessidade. O policial poderia alegar estado de necessidade em um contexto específico. Então pode ser que a banca também venha trazendo sobre isso. Se o cara pode alegar ou não estado de necessidade, a depender da situação, beleza? Pode indicar antidor? Não pode. Bora lá, continuar. Culpabilidade. Culpabilidade é interessante porque vai envolver ali o menor de idade, basicamente. Culpabilidade penal também, então junto os dois aqui. Lembrando que a culpabilidade é um assunto bem pequenininho, então dá para você dar uma revisada boa. Custo de pessoas, não. Homicídio. Pronto, agora nós vamos entrar em direito penal parte especial. Na parte de direito penal parte especial, é interessante porque os crimes vieram bem destrinchados. Eu quero homicídio, quero lesão corporal, quero rixa e pronto. Então com isso facilita muito o nosso estudo, ainda mais no tocante à revisão, porque vai ficar assim, ó. Tá? De penal. Basicamente, todos os crimes que estão na parte especial, você tem que ir muito bem, porque são poucos. Se viesse um edital de polícia civil, por exemplo, que cobra tudo e você tem que saber, tem que adivinhar o que vai saber, vai cair, né? Seria outra história. Mas aqui ele veio muito específico, ele quer lesão corporal, homicídio e rixa. Dentro de homicídio, o que é que eu tenho que ir dominando? De preferência, as qualificadoras, principalmente no que se refere à qualificadora envolvendo o policial. No caso das forças de segurança pública. Então, se atenta às qualificadoras. Na lesão corporal, saiba diferenciar lesão corporal grave da gravíssima. Vai ter lá as situações, que eu também vou trazer em vídeo para vocês. Rixa,
não existe questão, então só sabe o texto de lei. Em relação ao furto, qualificadoras. O qualificador que eu mais vi cair na IBFC foi em relação ao uso da destreza. Então, já fica ligado aqui, qualificadoras. Roubo também. Extorsão, não tem questão. Então, é só o texto de lei, basicamente. E aqui nós vamos para os crimes contra a administração pública, que é o último etal lá do último tópico do nosso etal de penal, né? Então, peculato, mal existe questão, perdão, peculato é o que mais tem questão e concussão. Então, você vai aqui ó, com concussão e peculato, com os assuntos que eu marquei para poder ir dominando, mas é o seguinte, ó, mesma problemática do, dos etais. Ele vem especificando os crimes que ele quer. Então você tem que saber o verbo de cada tipo de crime. Então já faz aí uma anotação e sabe exatamente o tipo de verbo que pode ser cobrado em cada tipo de crime em relação a crimes contra a administração pública, porque a IBFC gosta e muito. Bora continuar aqui. Prevaricação, tranquilo. Processo penal. Processo penal, poucos tópicos, mas você tem que ir dominando inquérito policial e prisão. Ação penal, beleza, tá aqui, é um tópico novo, porém tem poucas questões. Caso você tenha pouco tempo, vá para dominar inquérito policial e prisão. Essa aqui é a dica, beleza? Em relação a leis especiais. Em leis especiais, nós temos aqui uma boa mescla de assuntos, porque, como eu já falei, a IBFC gosta de cobrar assuntos sortidos. Então pode ser que ela venha aí direcionando. Então, o que nós vamos fazer? Eu pensei, como se eu fosse um examinador, como se eu fosse exigir do candidato que vai ser policial militar. Então, se o candidato, eu quero exigir do candidato da polícia militar, eu quero que ele saiba o seguinte: quero que ele seja muito bom em abuso de autoridade, para saber quando vai ser tipificada essa conduta. Eu quero que ele saiba as situações que envolvam a tortura, para que ele não possa agir desse modo. E também em relação a Maria da Penha, porque ele vai ter atuação com isso basicamente todos os dias, beleza? Em relação ao ECA, o ECA é um assunto mais complexo, por assim dizer, mas ele veio especificando quais artigos ele quer. Então já vai na leitura de lei, trabalhar com ela. E os crimes hediondos é o mais fácil aqui de trabalhar, porque você tem basicamente saber quais são os crimes hediondos e quais não são. Mas eu vou trazer esse vídeo para vocês. E encerramos aqui o vídeo sobre minhas apostas de prova. Não vou falar sobre inglês ou espanhol, que é basicamente leitura e interpretação do texto, então não tem muito o que ser falado. Trabalhar com isso, ter questões, preferência diariamente. É sociologia. Sociologia é uma incógnita, não tem como saber ao certo. Então, para você que está estudando pelo resumão, leia todo o resumão, porque tem, acho o quê? 15 páginas. Então, você lê tudo aquilo, aí bem concatenado das ideias, e é isso aí. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma matéria. Acredito que não. Ah, geografia e história. Geografia e história. Geografia e história não tem questões, então não tive como fazer essa análise de questões para trazer para vocês. Tanto é que no resumão, preferi trabalhar tudo, porque já o material todo direcionado, porque realmente não existe questão. Tive que fazer questões autorais. Ontem eu fiz 40 questões de geografia. Está tudo concatenado, tudo prontinho. Pessoal, são questões comentadas também. Então, para você que está no projeto Tapem Paraíba, é só ir lá na pasta de geografia, que já tem um caderno já específico. E a gente se vê nos próximos vídeos sobre as apostas. Agora está começando a clarear quando o vídeo está terminando, né? Bom, mas é isso aí. Bom estudo para você. Ver mais tarde para conversar sobre resumos de aula. Eu vou trazer para vocês cada tópico que eu for estudando em forma de um resumão para você entender tudo que a banca já cobrou, a banca IBFC já cobrou em relação a determinado assunto, beleza? Então é isso aí, valeu. Tchau.